Olá, terceirão, tudo bem com todos vocês? Espero que vocês estejam aí estudando bastante, bem disciplinados com o estudo, porque hoje nós vamos dar continuidade a ele, certo? Nós finalizamos na nossa última live, nos últimos vídeos que eu enviei para vocês, finalizamos o tema dos contratos de compra e venda. E agora nós vamos iniciar o estudo de um novo tipo de contrato, de um outro tipo de contrato, né? Vamos estudar agora o contrato de empréstimo. Eu espero que antes de vocês iniciarem, né, a audição desse vídeo, que vocês peguem lá no Drive, que vocês peguem o material que eu já deixei lá para vocês, com o roteiro dessa aula, com um texto sobre esse conteúdo que nós vamos estudar, que vai complementar esse conteúdo que vocês vão ouvir aqui nesse áudio. E também espero que vocês façam a leitura do Código Civil. Aí sim você vai ter uma visão ampla e conseguir conhecer todos os elementos necessários para entender bem o que é esse contrato que nós vamos estudar agora, certo? Nós vamos começar então com um conceito de contrato que eu gostaria que vocês fizessem a anotação aí no caderno de vocês, tá? Esse contrato de empréstimo é um contrato no qual uma parte se obriga a entregar uma coisa a outra pessoa e essa última, por sua vez, se obriga a devolver essa mesma coisa ou uma outra coisa, mas de mesmo gênero e quantidade. Vamos esmiuçar e começar a entender o que seria esse contrato de empréstimo, né? O bom deste contrato é que ele é muito assim do nosso dia a dia, né? A gente conhece muito esse contrato de empréstimo, porque muitas das vezes a gente acaba fazendo este contrato, mesmo que sem conhecê-lo tecnicamente, a gente realiza isso no dia a dia da vida civil, a gente se utiliza muito dele, né? E existem dois nomes que são importantes que vocês se lembrem sempre, tá? Nós podemos fazer um contrato de empréstimo na modalidade de comodato, ou nós podemos fazer um contrato de empréstimo na modalidade de mútuo. Então, nesse vídeo e no próximo nós vamos estar conhecendo quais as diferenças existem entre o contrato de comodato e o contrato de mútuo, mas partimos da similitude, né? O que é que eles têm de igual? E os dois são iguais nesse aspecto, por se tratarem de um contrato de empréstimo, tá? Vamos conhecer então quais são esses elementos que os tornam similar em algum momento e os diferenciam em outro, tá? Primeira coisa que é importante que você observe, lá no seu material que eu deixei no Drive, você tem lá um quadradinho, assim, um retângulo, no qual eu coloquei lá a função, né? Para que serve este contrato de empréstimo. E o primeiro que você vai estar vendo lá em vermelho é o contrato de comodato. E ele é um contrato que nós dizemos que é um contrato para uso da coisa. O comodato é um contrato para uso da coisa. Enquanto que o mútuo é um contrato para consumo da coisa. Então vamos exemplificar, que vai ficar bem fácil para você identificar quando é que você já se utilizou desses contratos aí na sua vida corriqueira aí de todo dia, tá bom? Sendo o contrato de comodato um contrato para uso, significa que eu vou ter sob a minha posse um bem que eu vou usá-lo e depois devolver este mesmo bem. Sendo um contrato para consumo, no caso do contrato de mútuo, significa que eu vou ter o bem sob a minha posse e que eu vou consumi-lo, que eu vou extinguir aquele próprio bem. Mas, lembra que a gente viu no conceito? Depois eu devo devolver.
um outro igual àquele, ou seja, do mesmo gênero ou espécie e da mesma quantidade, tá? Então vamos pensar, e agora vocês vão pensar juntos aqui comigo, né? Vocês conseguiriam lembrar de algum exemplo de uma situação na qual eu empresto para alguém algo e quero de volta exatamente aquela mesma coisa que eu emprestei? Ou seja, vocês conseguem se lembrar de um contrato de comodato que vocês já tenham feito em algum momento? E agora eu aqui sozinha, né? Mas imaginando que vocês estão aqui pertinho de mim, já começo a ouvir as respostas aí, né? A Samara já tá me respondendo aqui, já consigo ouvir. Quem mais? O Sinclair, o Caio, né? Eu já tô ouvindo aqui as respostas de vocês. Por exemplo, quando você pensa em fazer aquele churrasquinho no final de semana, que acaba começando a ficar um churrascão, né? E você tem que comprar cerveja, e você vai lá comprar cerveja, você convidou todos os amigos aí da turma, e você vai lá comprar cerveja, e aquela cerveja não vai caber tudo na sua geladeira. E o dono lá do espaço, o vendedor lá do lugar que tem a cerveja, né? Que te oferece a cerveja, ele diz, olha, eu tenho aqui aquela caixa de isopor ou aquela caixa metálica lá que você pode colocar gelo, eu deixo você levar essa caixa, depois você me traz. Se tá comprando a cerveja aqui comigo, né? Eu vou fazer o empréstimo dessa caixa para você. Então você leva, usa lá no final de semana no seu churrasco e depois você me devolve, né? Neste caso, você tá pegando o bem gratuitamente, porque você já tá comprando a cerveja, ele tá te dando ali, né, gratuitamente essa possibilidade de pegar o bem, usar e depois devolver. E o que é que você devolve ali? É a mesma caixa que você pegou, não é verdade? Então você vai só utilizar e devolvê-la. Neste caso, quando você aceitou esse negócio jurídico, você celebrou ali com esse vendedor, com essa empresa lá de cervejas, você celebrou um comodato, ou seja, o empréstimo gratuito. E gratuito de quê, né? De um bem infungível. Um bem infungível. Daqui a pouco eu volto a falar desse bem, tá? Existem vários outros exemplos, né? Por exemplo, quando você vai a um shopping e você pega aquele carrinho de bebê para você passear pelo shopping lá com seu filho, coloca o seu filho lá, estão te emprestando gratuitamente aquele bem, e é um bem infungível. Mas a gente pode pensar também num exemplo de mútuo, né? Por exemplo, os meninos aí costumam fazer isso, né? Coitados, assim, muito sozinhos, moram sozinhos, não tem quem cozinhe para eles, quem cuide muito bem deles, vira e mexe, falta alguma coisa no armário. Eles vão à casa da vizinha e pede lá para a vizinha, fala, vizinha, o que você acha de fazer um mútuo comigo? Você concorda de fazer um mútuo hoje? E a vizinha vai te achar meio assim, meio louco, meio estranho, né? Mas pelo menos ali você tá puxando um papo, fez uma amizade ali com a vizinha, né? E você fala, você me emprestaria uma xícara de açúcar? E quando a sua vizinha já te achando simpático, meio louco, mas simpático, né? Te oferece, te entrega uma xícara de açúcar, né? Tecnicamente, você está celebrando um contrato de mútuo com ela. Ela te deu uma xícara de açúcar, você vai para casa, faz lá o seu bolo, faz o seu café e depois, amanhã, você vai devolver a xícara de açúcar, né? Os meninos aí que eu já tô imaginando que vocês já devem estar pensando, eu faria isso, eu já fiz isso, né? Sei lá quem aí, o Sinclair, já fez, Sinclair? O Humbertinho tem cara de quem faz isso, hein, Humbertinho? Quando o Humbertinho vai lá devolver aquele açúcar, Humbertinho,
é o mesmo açúcar que você pegou? Já tô ouvindo sua resposta. Não, né? Você pegou o açúcar, você fez o seu café, no outro dia você comprou um outro açúcar no mercado e devolveu para sua vizinha. Quando você fez isso, você pegou emprestado um bem, consumiu esse bem e devolveu um outro da mesma espécie, da mesma quantidade, 1 xícara de açúcar. Quando você fez isso, você celebrou um mútuo, certo? Bom, no próximo vídeo a gente continua entendendo um pouco mais sobre esses contratos e vamos falar um pouquinho também sobre a classificação deles, tá bom? Até mais!